Boa noite, irmãos. A responsabilidade é grande. Pastor Josué estivesse aqui, ele ia falar: pastor, cuidado com o que vai falar para essa minha rapaziada aí. Confesso que estou tremendo de estar aqui, viu? Tremendo. Primeira vez aqui nesse lugar, onde eu pus o pé há 30 anos atrás, sentado ali, junto com o pastor Ebenezer. Ele trouxe a igreja, a Ruth também estava, a Rebeca pequenininha, e eu entrei aqui, quem estava pregando era o pastor Point. Alguém lembra dele? Aí a luz apagou, e ele continuou pregando, e o pastor Josué traduzindo. Aí eu falei: um dia, será que eu vou traduzir também, igual o pastor Josué? Aprender o inglês. Eu não aprendi nem o pernambuquês ainda. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Obrigado, pastor Fernando, pelo convite. Obrigado aos adolescentes. Estou com o meu grupo ali maravilhoso. Tinha uma rapaziada que ia vir também, mas está tendo um trabalho da Conjob, parece que em Vila Rosa. Um grupo foi lá também para a consagração do Lucas. Mas nós estamos aqui, amém, gente? Amém. Vamos para a palavra. Crer é também pensar. Como professor de história, eu vou trazer uma mensagem e uma parte de uma aula para os adolescentes que estão no nono ano e o primeiro. Então, vou trazer uma aula para vocês. Vocês já estudaram a semana inteira sobre história e vai ter um pouquinho de história também. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos ficar de pé. O pastor Josué gostava de fazer isso, né? Você sabia que essa gravata é dele, gente? Isso aqui, ó. Essa gravata aqui foi do pastor Josué. Eu digo, eu vou estar com ela sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E amanhã à noite eu vou vir com um blazer que foi dele também. 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual se discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Santo Deus e bondoso Pai, é uma responsabilidade muito grande, Senhor, está trazendo a palavra para a igreja do presente, que são esses adolescentes, e também a igreja do futuro. Que o Senhor Deus me encha de sabedoria, para a medida que eu estiver falando, a tua palavra possa entrar em cada coração. Eu sei que eu não sou um pregador eloquente, mas o Senhor não tem compromisso com a palavra do pregador eloquente. O Senhor tem compromisso com a palavra do Senhor. E eu vou pregar a tua palavra e o Senhor aplique em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Crer é também pensar. Se crer é também pensar, nós não podemos ser crente de mente vazia. Se crer é também pensar, então pode ser um crente de mente vazia. A igreja de Corinto, ela foi fundada por volta de 555 depois de Cristo. A igreja de Corinto estava sofrendo uma influência muito grande dos filósofos sofistas da época. O mundo, nessa época, estava vivendo um choque cultural. E esses sofistas eram patrocinados pelos ricãos da época. Quem filosofasse melhor, eles pagavam melhor. Eles iam para as praças, para as agoras da época, né? E lá eles pregavam e um falava assim: dá uma filosofada para mim. Aí ele dava uma filosofada. Dá uma filosofada para mim, ele dava uma filosofada. E aquele que filosofasse mais bonito era o mais bem pago. Olha que coisa. Essa sociedade vivia em torno dessa cultura sofista. Dentro da igreja de Corinto tinha judeu, tinha grego, tinha gentil, e cada um queria uma coisa que daqui a pouco eu vou falar. Imagina como estava a forma de pensar dessa igreja.
judeu pedindo uma coisa, grego pedindo uma coisa, gentil pedindo uma coisa. E daqui a pouco eu vou falar o que estava acontecendo com essa igreja. O que eu vejo aqui é crente de mente vazia. Se a gente olhar para 1 Coríntios, a gente já vai ver 1, e 2 e 3, a gente vai ver a igreja cheia de crente de mente vazia. E por isso que eu pus o tema. Não podemos ser crente de mente vazia. Por quê, pastor? O porquê vai vir daqui a pouco. Pelas manifestações de alguns crentes hoje, alguns crentes hoje, o que me parece é que são cristãos de mente vazia. Quando você vai para a igreja, atrás de um carro, você não é um cristão de mente vazia, gente? O que você vê na igreja? Eu vim comprar um carro. Por que você não vai trabalhar? É melhor você ir trabalhar, não é verdade? E quando a pessoa começa a ir para a igreja para comprar um carro, ele é um crente de mente vazia. Jovem adolescente, vocês chegar na época de comprar um carro, você vai chegar à época de vocês. Trabalho vocês vão ter. Trabalho vocês vão ter. Então, a pessoa está indo para a igreja para comprar um carro. A pessoa está indo para a igreja por causa de bens materiais. A gente vê que é uma igreja de mente vazia. Esse foi um período de transição entre a Idade Média e uma nova era que ia se iniciar. Aliás, eu vou voltar aqui, eu vou trazer uma informação que eu nem tinha marcado, mas eu vou trazer a informação do tempo, né? A Idade Média, gente, ela deu início em 475. Eu ia deixar esse lado, mas eu vou trazer isso para a gente. Depois de Cristo, né? E com a dissolução do Império Romano, em 490 a 500, deu-se início à era do Papa. A era do Papa. E essa era foi uma era muito difícil. Mas muito, muito, muito difícil mesmo. No século XIV e XVI, teve um acontecimento chamado de Renascimento, que vocês vão estudar no primeiro ano que vocês tiverem. O Renascimento. Pastor, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento intelectual, cultural e filosófico. O Renascimento pôs fim no regime feudal, que questionava a Igreja Católica, que gerou muito conflito na época do Renascimento. A Igreja atuava como uma grande senhora feudal. Quem era os ricos eram os senhores feudal, mas a Igreja também, ela detinha esse poder e ela começava a cobrar uma coisa aqui, cobrar outra coisa ali. Então a Igreja era dona de muitas terras. O Renascimento teve um ponto positivo, que eu acho. Estudando, eu percebi isso. Qual foi o ponto positivo, pastor? O Renascimento fez com que as pessoas pensassem na fé que ela estava levando. Porque a Igreja Católica impunha a fé e as pessoas iam para a igreja e não poderiam nem abrir a Bíblia. E ele tinha que acreditar naquilo que o Papa falava. Então, esse eu achei um ponto positivo. Agora, o segundo ponto que eu não acho positivo foi o antropocentrismo, que pôs o homem no centro. E pôr o homem no centro, a gente sabe que é difícil, né, gente? Pôr o homem no centro, a gente sabe que é um fracasso. O Renascimento trouxe também a arte, a ciência, a tecnologia, a cultura. O Renascimento criticou os dogmas da Igreja Católica, que a Igreja Católica, ela detinha um poder até da fé para que as pessoas não crescem de forma diferente. E o Renascimento bateu de frente com a Igreja Católica, principalmente com o papado da época, que na época do papado, gente, era um papa matando o outro e o outro só assumindo o lugar. Teve papa até de 12 anos. Olha como que estava. Era um papa matando o outro. Eu nunca vi tanta papa matando uma papa. Às vezes eu estava na sala dando aula para a molecada, que eu sou professor eventual, eu vou pelo menos 2 vezes na escola, né? E eu estou dando, mais ou menos na idade de vocês. E a aula já vem pronta, tá, gente? O professor não prepara nada. Vem pronta e você tem que falar o que vem lá de cima.
É por isso que eu acredito que dentro das escolas tem que ter professor que conhece a palavra de Deus. Porque vai ter lugar não. A escola está ensinando até hoje a teoria de Darwin. Que o homem veio do macaco, que foi evoluindo. E eles mandaram aquela foto. Eu digo, vou mostrar isso para as crianças, não. Porque a gente põe num pendrive e sai numa... Aliás, estou bonita ali, gente, ó. Agora que eu estou vivendo ali. Aí você põe no pendrive e aparece a foto lá no outro lado. Aí quando eu vi essa parte do homem virando macaco, eu tirei e pulei. Eu digo, como é que pode, né? A época que a gente está vivendo, com tanta informação, o cara vem com a informação dessa. E esse período do Renascimento foi um período onde, o que o Renascimento trouxe? Né? O Renascimento, ele fez com que o ser humano pensasse. Os principais filósofos do Renascimento foi Erasmo de Roterdã e Nicolau Maquiavel. Essas duas pessoas foram os principais e eles ajudaram muito nessa época. Uma coisa boa desse acontecimento fez com que as pessoas questionassem a Igreja Católica. Foi mais ou menos nessa época que Lutero, olha mais ou menos, olha que época que foi, também no Renascimento, foi mais ou menos nessa época que Lutero, ele fixa as 95 teses na igreja de Wittenberg, né? Em 31 de outubro de 1517. Os tempos mudaram. Mas quando eu vejo sempre mudaram, porque a gente vê que a partir do Renascimento, a Igreja Católica teve uma demanda muito grande, debandada, né? Muita gente saindo da Igreja Católica, porque começaram a pensar. Olha como é bom pensar, né, pastor? A fé não pode ser uma fé cega, adolescente. Pode ser uma fé cega, porque a igreja de hoje, a gente vê um histerismo, o pessoal vai dentro da igreja e começa aquele grita, você não sabe nem o que está acontecendo. Aliás, eu estava na rua fazendo evangelismo, e chegou uma mulher, mais outra pessoa lá, no mês passado. Aí eu estou lá fazendo, e a mulher chega e começa atrás de mim, e dando glória. E não sei o quê, e dava um pulo. Aí daqui a pouco ela, pastor, que trabalho bonito você está fazendo. Eu trouxe uma garrafa de óleo para a gente ungir um carro. Eu digo, ei, para. E desaparece daqui com essa coisa. A mulher queria pegar a lata de óleo passando no carro dos outros. Olha a forma que as pessoas estão crendo, gente. Olha a forma, olha a crença. Os tempos mudaram, mas as pessoas mudaram também. Mudaram o jeito de fazer. Histerismo dentro da igreja. É bom assim, todo mundo entendendo o que está acontecendo. Amém, gente? Amém. Por isso que eu me converti na Igreja Batista Bíblica e eu gosto desse povo. Eu sei que eu sou meio acelerado, né? Eu sou ligado em 220. Tem gente que fala assim, eu estava lá no Nordeste, eu estava pregando na igreja, aí uma senhora falou assim, pastor, você nem parece Batista Bíblico. Eu sei mesmo, que eu sou meio um pouquinho acelerado. Mas o que importa é a doutrina que está aqui dentro. Amém, gente? A doutrina que está aqui dentro. E o que a gente vê dentro da igreja não é isso, gente. Aí aquela mulher queria ungir o cara, eu digo, pare, não vai ungir. Ela falou, não, eu digo, não, pega a sua garrafa de óleo e vai embora. Se quiser ficar aqui, fique escutando. Mas quem vai pregar? Quem vai pregar sou eu, quem vai cantar sou eu, a rua é pública e pronto. Se quiser arrumar outro lugar para cantar, vai cantar no outro lado. Porque as pessoas não estão crendo, gente, na hora de... E o pior, gente, essas igrejas estão cheias. Não o pessoal que está crendo sem pensar, pastor. Cheia! Acabou o culto na nossa igreja, a gente está numa luta para trazer 50 pessoas para a igreja. A gente estava chegando a 70, veio a pandemia, foi embora um monte de gente da igreja, aí ficou com 25, e a gente está lutando de novo, domingo tinha 50, glória a Deus. Mas eu passei na frente de uma igreja dessa, rapaz, que eu não vou falar o nome dessa igreja, mas eu passei na frente da igreja, lotada, gente barrufando para fora, aí eu digo, meu Deus do céu, e o pessoal pulando, gritando lá dentro, eu digo, o pessoal não quer a coisa certa não. Não é verdade, gente? Quando eu olho para o evangelho que está pregando hoje, parece que os crentes estão com mente vazia, se é crente. Porque se a pessoa aceitou Jesus, daqui a pouco eu vou falar, eu já ia falar o meu primeiro ponto, não vou falar agora não. Então, os tempos mudaram, gente. Mas quando a gente vê os crentes indo para a igreja, como eu falei, atrás de materialismo, gente, atrás de casa, atrás de carro, atrás de cura. Eu vim na igreja, que eu estava mancando, agora não quero mancar mais, agora eu quero ser curado. A igreja não é para isso não, a igreja é para pegar o evangelho. Amém. Pastor, Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer.
Se Deus quisesse me curar, Ele já tinha me curado, porque eu tomo 5 insulinas por dia. Eu tenho minha barriga toda furada, parece uma peneira. Todo dia, 5 furadas para me comer o meu cuscuz de cada dia. 5 furadas. Mas graças a Deus, que Deus deu sabedoria para o homem fazer a insulina. Já orou a Deus, pastor? Paulo orou 3 vezes, eu já orei mais de sei lá quantas. Mas Deus falou, a minha graça te basta. Eu estou vivendo assim, eu pego minha moto, saio andando pelo Brasil, tomando minha insulina, comendo cuscuz para tudo quanto é lugar, e está bom demais. Então, pastor, a cura não é boa? Se eu não queria ser curado, se Deus quisesse me curar, eu queria. Mas Ele não quer, eu estou vivendo assim, vou viver assim. Aliás, a vida aqui na terra é curta. Se eu for curado, eu vou viver mais quanto tempo? Eu estou beirando 60. Eu vou viver mais 20? Sei não, do jeito que eu estou tomando remédio. É verdade, não adianta tapar o sol com a peneira. Quando a gente crê da forma correta, a gente começa a processar as coisas da forma certa. Né, pastor? Aliás, a cura não é muito boa, não. Porque se a cura fosse boa, a pessoa não morria mais. Estou certo, gente? Se a cura fosse boa, 100%, nunca mais a pessoa morria. Mas a pessoa é curada, daqui a pouco morreu fulano de tal. Então a cura não é boa. E a gente vê o pessoal correndo para a igreja atrás disso, gente. Nós vivemos como pensamos. Se essas pessoas vão para a igreja desse jeito, pastor, é que ele está pensando assim. Ele sai de casa, eu vou para a igreja, vou pegar meu carro, porque não é melhor tu trabalhar, não? Chegou uma pessoa na igreja, gente, um tempo atrás, pastor, eu vou pegar firme nas quarta-feiras, porque eu quero arrumar um emprego na GM. Aqui como é que chama o lugar de arrumar emprego? Agência, RH, agência de emprego. Eu digo, aqui não é agência de emprego, não. Aí acabou o culto, eu digo, senta aqui. Aí eu sentei, chamei ele para sentar. Aí eu falei, até que série você estudou? Eu estudei até a 4ª série, pastor, mas se a gente orar na quarta-feira firme, eu falei para ele, ó, eu creio num Deus todo-poderoso e justo. Ele não vai pegar um crente, uma pessoa que estudou inglês, terminou o estudo fundamental, fez uma faculdade, se preparou para pegar um crente bonitinho, que foi no culto da quarta-feira, mal passou unido, e vai passar na frente dos outros. Estude, meus jovens. Amém? Estude. Aí eu falei para ele, pastor, então qual a ideia que o senhor tem para mim? Volta para a escola, vai estudar, rapaz. Nunca mais ela apareceu na igreja. Olha as pessoas quando estão indo para a igreja, de que jeito? Hein? Olha o jeito que a pessoa está indo para a igreja. A igreja não é para isso não, pelo amor de Deus. Tem um filósofo chamado Descartes. Ele diz que penso, logo existe. Então tudo passa pelo processo mental primeiro. John Stott disse a seguinte frase: nós somos o que pensamos todo dia. Todo dia nós somos o que pensamos. Então se a pessoa está agindo daquele jeito, é porque ele está pensando assim. Glória a Deus, que aqui tem um povo, todo mundo centrado nas ideias. Eu tenho acompanhado as mensagens, e nunca que eu vou chegar nem um pouquinho perto do pastor Ebenezer. Eu vejo ele trazendo os pontos, as aplicações. Eu digo, rapaz, quando eu vou chegar aqui? A minha esposa fala assim, tira o cavalinho da chuva. Quando tu chegar pertinho dele, ele já está lá na frente. Quando tu pensar que está chegando, ele já está lá do outro lado. Mas está bom do jeito que eu estou. Vamos continuar fazendo a vontade de Deus. A mente humana é algo muito complexo. Ela abrange primeiro a parte cognitiva, rapaziadinha. E quando a gente começa a passar tudo por aqui, isso é bom. Isso é bom. Porque a gente sabe o que está fazendo e por que estamos fazendo. E por que estamos cantando e para quem estamos cantando. Porque quando a gente não sabe para quem está cantando, a gente quer aparecer. A gente dá aquele... Já viu gente que canta, dá aquele nó? Para que isso? A gente vai pregar, muda a voz. Já viu gente assim? Já vi. Vai pregar e fala aquela voz. Para que isso? Fala do seu jeito, rapaz. Às vezes aquela pessoa que faz aquela muganga todinha. Você sabe o que é muganga? Ninguém sabe. Muganga é pantim. Sabe o que é pantim? É careta. Tem gente que faz umas caretas, faz umas coisas quando está cantando. E para que isso, rapaz? Seja simples. Vai enganar quem?
Deus está lá no céu e Deus está vendo. Deus fala, rapaz, isso aí é sepulcro caiado. E quando a gente processa tudo no processo, aqui na parte cognitiva, a chance do raciocínio lógico naquilo que a gente está fazendo ser aceito é muito grande. Primeiro pelas pessoas, porque ninguém é bobo, ninguém engana ninguém não, gente. Eu tenho aprendido isso, ninguém engana ninguém. Você pode até enganar uma pessoa hoje, mas você não vai enganar ela todo dia. Essas igrejas que ficam enganando as pessoas com histerismo, com emocionalismo, ela é muito criativa, porque ela tem que toda semana criar uma coisa nova. Nós não precisamos criar, porque nós temos a palavra. Amém. A palavra. E ela é suficiente. É suficiente. Então, é fundamental. É por isso que a droga, adolescentes, jovens que estão aqui, nunca se aproxime de quem usa droga. Vai ser um choro para a mãe de vocês. Eu estou numa clínica há 5 anos. Eu estou na escola há 1 ano dando aula eventual. Uma vez à tarde eu vou. É só uma aula, só uma, porque eu não quero muita não, porque eu tenho o trabalho da igreja. E o que eu vejo de jovem... Tem que falar aqui, né? O som sai aqui, se eu ficar falando aqui? Sai não, né? Sai baixinho, então é melhor falar aqui, né? Esse pastor é meio desalinhado, né? Mas o que eu vejo de jovem usando droga na porta da escola, no muro de trás, nos matos de trás, e o pior, as meninas vai junto. Meninas, em nome de Jesus, saiba quem você é. Meninos também. Quando alguém chamar, o melhor lugar é aqui. Ó. Amém, gente? Aqui é o melhor lugar. Tem o Vitor que está nos acompanhando faz 2 semanas. Vitor ali. E eu vinha falando para ele dentro do carro, o melhor lugar, Vitor, é aqui, junto com a gente aqui. Essa parte cognitiva, ela influencia diretamente como nós interagimos. Primeiro com Deus e com o nosso próximo. E com as pessoas, com as nossas decisões. Então, a parte cognitiva, essa parte racional nossa, ela tem que estar, a todo momento, processando tudo aquilo que a gente faz. Processando tudo. A cidade de Corinto ficava na região da Grécia Central, cerca de 80 quilômetros de Atenas. A cidade de Corinto era banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Então, ali entrava barco, saía barco, entrava gente, comprava, saía. Ali era uma muvuca de gente. Tudo que é tipo de pessoas entrava ali. A Grécia tinha 2 filósofos muito famosos, Platão e Sócrates. Então, é por isso de tanto filósofo ali dentro daquele local. Paulo foi comunicado o que estava acontecendo naquela igreja por algumas pessoas da família de Cloé, como diz versículo 1:11, que havia contenda dentro daquela igreja, briga dentro daquela igreja. Por que tinha contenda e por que tinha briga? Porque tinha crente menino, tinha crente que estava dentro da igreja sem saber o que estava. E quando a gente está na igreja, gente, sem pensar em quem a gente está crendo, cantando de qualquer forma, a gente fica um crente vazio. E para brigar por alguém é 2 minutos. É por isso que você vê por aí crente brigando por causa do pirulito. Crente velho brigando, esse pirulito é meu, esse pedaço do banco é meu. Eu me sento aqui todo dia, rapaz, não tem tanto banco, senta em qualquer lugar, rapaz. Mas tem gente, se tem, eu já vi, brigando por causa do lugar, rapaz. Você chegar, adolescente, se tiver seu lugar ocupado, sente no outro. Se tiver lotado de visitante, ele fica lá fora, amém, gente? Amém. E o pastor Carlos Júnior, o pastor Fernando, o pastor Ebele pregando o evangelho e pessoas se convertendo, isso é que vale a pena. Mas a igreja de Corinto estava cheia de gente assim, cheio de problema. Havia judeu pedindo sinal. Olha como estava a igreja. Havia grego pedindo sabedoria, porque ele gostava de sabedoria, dos filósofos, está vendo? O judeu falou assim, eu quero um sinal, manda um sinal. Quanto sinal o povo de Israel não receberam? Se a pessoa for viver na igreja por causa de coisa que acontece e falar que vai ter mais fé, Israel era para ser o povo que tinha mais fé de todos. Porque o que Deus fez na vida daquele povo, e ele pedindo sinal,
E os gregos falaram assim, não, eu quero filosofia, dá uma filosofada aí. Tanto que quando Apolo chegou, Apolo já era um cara mais eloquente, diferente do pastor Nido. Apolo, pelo que dá a entender, era um cara mais eloquente. Aí teve um grupo que falou assim, quando Apolo falou, teve um grupo que falou assim, eu sou de Apolo. Eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo é eloquente. Olha como estava a igreja aqui. Desse jeito. O que havia nessa igreja é o que está havendo em muitas igrejas hoje. Pastor, por que não devemos ser crente de mente vazia? Eu vou falar 4 pontos para mim terminar a minha mensagem. Tudo que eu falei até agora foi introdução. A mensagem vai começar agora. Amém, gente? Então, agora vai começar. Quando o pastor chegar para a escola dominical amanhã, pastor Ebenezer Carlos Júnior, a gente está terminando. Brincadeira. Brincadeira. Ele fala assim, pastor, vai, desaparece aqui, pastor. O pastor Ebenezer é muito educado, mas Carlos Júnior faz isso comigo, não. Pastor, por que não devemos ser crente de mente vazia? O próprio texto que eu li fala. Mas nós temos a mente de quem? Se nós temos a mente de Cristo, não podemos ser crente de mente vazia. Está vendo por que o cristão ele não pode ser um crente de mente vazia? Porque nós temos a mente de Cristo. Quando Adão pecou, a parte espiritual e moral do homem foi atingida, mas não destruiu a capacidade de escolher, de pensar e de sentir. Glória a Deus. Foi atingida. Mas a capacidade de pensar Deus não atingiu. Porque quando Adão pecou, ele logo ficou pensando, rapaz, eu errei. Está vendo a capacidade de pensar dele? Mas quando o ser humano ouve a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, ele escuta a palavra de Deus, sabe o que acontece? Aquela mente, aquela parte que foi destruída lá em Adão, lá no passado, ela recebe uma renovação. E uma nova mente. Amém, gente? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O que significa, pastor, ter a mente de Cristo? Primeiro, trocamos a forma de pensar do homem terreno pelo segundo Adão, que é Jesus. Porque a sabedoria do homem terreno, a sabedoria do mundo, ou melhor, ela é primeiro terrena. Quem é terreno? O homem que veio de Adão. Todo mundo é terreno, que veio de Adão. Então a sabedoria do mundo ela é terrena. Ela é animal, não tem raciocínio. Tiago diz que ela também é diabólica. Aquela serpente que enganou Eva lá no começo. Então nós trocamos a forma de pensar. E a nossa forma de pensar hoje é a que diz Tiago 3,13. É uma forma diferente, pura, pacífica. Não é isso que Tiago diz? Uma nova forma de pensar. Essa é a nossa nova forma de pensar das pessoas que aceitaram Jesus. Se você está aqui e não aceitou Jesus ainda, foi o que eu vinha falando dentro do carro, para o jovem. Nós precisamos ter Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para quê? Para a gente ter uma nova forma de pensar e uma nova forma de caminhar. Ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que disse Filipenses 2,5. Como Jesus agiu quando ele foi acusado. Quem tem a mente de Cristo, quando ele é acusado, ele deve agir como Jesus agiu. Quem tem a mente de Cristo, quando ele é rejeitado, ele deve agir como Cristo agiu. Quando eu estava para entrar no ministério, juventude, às vezes, na idade de vocês, é normal chegar na escola, às vezes, olhar um garoto que é mais bonito, uma menina que é mais bonita, às vezes a gente fica meio de canto, fica meio daquele jeito ali, mas às vezes a gente fica meio que, não é que rejeitado, mas meio que eu não sou igual a fulano de tal. Mas pense como Jesus agia naquela situação que você tiver. Quando eu fui ser pastor, há 8 anos atrás,
Aí um ano antes, eu conversando, eu fui para casa do pastor Ebenezer, fiquei o dia inteiro lá com ele, ele me ensinando, Nida, é por aqui, é por aqui, é por aqui. No teu concílio não fala isso não, tu fala que vai ser reprovado. Tá bom, pastor. Eu até escrevia já para não falar. Aí eu falei, mas pastor, eu vou ter uma dificuldade. Eu digo, o que foi? Pastor, eu não sou eloquente. Eu falei, Nido, mas Deus não está procurando homem eloquente. Está procurando pessoa que teme a Ele, que faça a vontade dEle. Então, eu me sentia assim, rejeitado, gente. Eu chegava numa festa, eu nunca cheguei para ir para frente, eu ficava lá no canto, bem no cantinho para ninguém me ver. Às vezes acontece muito isso na adolescência. Tinha uma menina na escola, no semestre passado, que ela era menosprezada, eu via que ela era. O jeito, a roupinha dela, uma roupinha bem surrada, o sapato dela era meio rasgado, e eu via que ela era meio excluída. Aí o que eu fiz? Me aproximei dela. Comecei a olhar o caderno dela, escrevendo tudo bonito. E que letra bonita. E eu via que as outras meninas e os meninos da classe não davam valor para aquela menina. Aí eu chamei ela, falei, escreve, tinha umas frases lá que tinha que escrever na lousa, eu pedi para ela escrever, que eu sabia que ela ia escrever bonito. Aí quando ela escreveu, eu falei assim, chamei a classe e falei assim, a Gisele, ela tem uma letra muito bonita. E Deus pode usar a Gisele. Eu até dei um erro, que não pode falar Deus dentro da escola, viu? Pode não, pastor, pode não. Pode falar Deus dentro da escola, não. Eu falei, e Deus deu um talento para ela. E ela vai ser uma grande professora. Né, Gisele? Ela abriu um sorriso. E a classe começou a olhar para ela de maneira diferente. É por isso que eu defendo, gente, que todo lugar tem que ter um cristão ali. É enfermeiro, é policial, é bombeiro, é na escola. Qualquer lugar tem que ter um cristão ali. Pastor, a gente vai mudar o mundo? Não vamos mudar o mundo, mas o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai estar fazendo. A gente vai estar fazendo. E aquela Gisele mudou, as meninas começaram a tratar ela bem, e no final, na hora da merenda, estou lá, eu me aproximei dela, aí eu falei, comecei a conversar com ela, eu falei, Gisele, Jesus é a pessoa que pode ajudar você. Eu falei, não, pastor, ela começou a chorar. É que meu pai está preso, gente, a situação em escola pública é terrível. A situação não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas eu comecei a evangelizar aquela menina. Por quê, gente? Às vezes, ela não tinha mente de Cristo. Então, quando ela foi rejeitada, ela se sentiu a pior. Mas a gente não. Amém, gente? A gente não. Quando você for rejeitado, eu sou filha de Deus. Olha como muda. Amém, gente? Eu sou uma princesa de Deus e os meninos, eu sou um príncipe de Deus. Só que tem um detalhe, vocês nunca vão ser rei. Por quê, pastor? Porque o nosso rei não morre. E o príncipe só é rei quando o rei... Por isso que deixa para lá, né? Na Inglaterra lá, o príncipe doido para ser rei e a rainha vivendo. Pastor Nido, pastor Benéfico, Nido, mas o pastor Benéfico é educado demais. Segundo, o versículo 4 e 5. Alguém leia para mim rapidinho. Você sabe por que a gente não deve ser um crente de mente vazia? Primeiro, porque temos a mente de Cristo. Segundo, porque a nossa fé não está apoiada em palavra nem em sabedoria humana. Glória a Deus. Está vendo? Olha o texto aí. Se aqueles crentes discutem, Paulo, meus irmãos, vocês estão brigando por quê, rapaz? Por que essa crenca toda? Por que essa picuinha? Por que essa rei daqui, rei dali? Tem crente que é mala sem alça de papelão em dia de chuva. Então me carrega. Aí Paulo, por que vocês estão brigando, rapaz? A nossa fé não está apoiada em filosofia, aqueles filósofos ficam na praça, não. A nossa fé está apoiada aqui, na palavra de Deus. Lógico que na época não tinha o livro completo, né? Como nós temos hoje. Mas se a nossa fé, se a fé dos adolescentes estiver apoiada aqui, gente, vocês estão bem. Estão bem. O povo grego tinha sua fé apoiada em filosofia humana. É por isso que tinha tanto crente menino brigando por pirulito.
As pessoas que não têm sua fé apoiada na palavra de Deus, vivem sem esperança, sem ânimo, sem rumo e preocupado com as coisas. É por isso que tem tanto gente preocupado. Ai meu Deus, amanhã, em nome de Jesus. Adolescente, não se preocupe muito com amanhã. Jesus disse, o pão nosso de cada, não é o pão nosso de amanhã. Tem gente que está desesperado com o pão de amanhã. Jesus, olha as aves do céu, rapaz, não semeia, não cega, não ajunta celeiro, e o vosso Pai, traga isso para a sua mente, baixa um da luz da sua cabeça. Jesus está cuidando dos passarinhos, não é cuidar de mim. Você já viu um passarinho com um saco de alpiste guardado para comer no outro dia? Quem faz isso é o ser humano, porque ele não está pensando direito. Não é verdade, pastor? Se ele estivesse pensando direito, ele ficava, passarinho, pega o saco de arroz aí, pega aí, vamos para amanhã. Você não vê fazendo isso, gente. Passarinho, a gente que tem a racionalidade, amanhã pela manhã, né, pastor? Criado para pensar, tá? Amanhã, não perca amanhã. Criado para pensar. A fé verdadeira não é otimismo, não, gente. Eu gostei disso que John Stott disse. Eu li o livro inteirinho, pastor. John Stott disse que a fé não é otimista. Tem gente que é otimista. Pastor, tem que ser otimista, pastor. Eu vi gente dentro da igreja. Pastor, você tem que fazer uma oração otimista. Oração otimista. Se você, pastor, fizer aquela oração 3 vezes da mesma forma, no mesmo horário, vai acontecer. É uma semana de campanha. Faltou um dia. Está assim aí fora. Que Deus tenha misericórdia. Aqui vocês têm a palavra de Deus, adolescentes. Aqui vocês têm. Pastor elegante esse rapazinho aqui. As pessoas que não têm sua fé apoiada na palavra de Deus, ela vive sem esperança, sem ânimo, sem rumo e preocupada. Se a fé, porque é a fé verdadeira, que traz fé para o nosso coração. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E se a minha vida está apoiada na palavra de Deus, como diz o texto, está vendo? Não em palavra de sabedoria humana, mas apoiada na palavra de Deus, a minha fé está firmada. Terceiro, versículo 13, alguém lê para mim? 2:13. Você sabe por que o crente não pode ser um crente de mente vazia? Primeiro, porque nós temos a mente de Cristo. Segundo, porque a nossa fé não está apoiada em palavra de homem, nem um sábio. E terceiro, por causa da pessoa que nos ensina. Quem é a pessoa que nos ensina? Está aqui no texto. Olha o Espírito Santo aqui. Olha quem está comigo. Foi por isso que quando eu vim do Nordeste, com a minha mala na mão, parei na Toledana, na frente da igreja onde a Ruth ensinava lá, e eu lembro da Ruth ensinando para as crianças. Parei, fiquei olhando ali, eu digo, meu Deus, eu vou morar aqui. Saí lá do Recife. Deixei a Avenida Caxangá, tão legalzinho. E eu vou morar aqui. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí uma pessoa da Igreja Batista, chamada Nilce Máximo Rodrigues. Conhece? Ela falou assim, se você aceitar Jesus, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai ajudar você. Aí eu não liguei para aquilo. Aí minha esposa começou a ir para a igreja, não foi, Ruth? A Uberlândia, eu deixava a Uberlândia na igreja e eu ia para o forró. Era assim, pastor? Era assim. Não era, Ruth? Ia jogar bola. Mas um dia eu cheguei em casa. Cheguei em casa, 6 horas da manhã. Ponta de pé. Para não fazer barulho, para a Uberlândia não brigar comigo. Aí quando eu cheguei, ela já estava na cozinha, Ruth. Cuscuz pronto, que é a comida que eu mais gosto. O ovo pronto. Um bolinho pronto. E eu olhei para aquilo, Ruth, meu coração chorou. Que eu pensei assim, como é que alguém paga com bem o mal que o outro está fazendo? Eu lembro que eu comendo um cuscuz, a lágrima caindo dentro, estava melhor, ficava mais molhadinho.
Aí eu fui dormir. Quando foi 4 horas, acordei para assistir o jogo. Assisti o jogo. Quando deu 6h30, a Uberlândia estava pronta para ir para a igreja, para a reunião das senhoras. Aí quando eu vi ela se arrumando, eu fui lá, me arrumei. Ela falou, vai sair de novo? Saiu sexta, botou hoje, vai sair de novo? Eu falei assim, eu vou sair, mas eu vou para a igreja mais você, meu amor. Aquela foi a primeira vez, Ruth, que eu pus o pé na Igreja Batista Bíblica. Até hoje eu estou aqui. E quando eu aceitei Jesus, eu lembro que eu ia nos cultos de quarta-feira, eu tinha uma janela do lado assim, tu lembra, Ruth, aquela janelinha que tinha do lado? Aí eu pregava, o pastor pregava o evangelho, e eu sabia que ele ia fazer o apelo. Aí quando ele ia fazer o apelo, eu já ficava na janela que eu ia embora. Aí teve um dia que o pastor, sabendo que eu ia embora todos os cultos, aí ele saiu, ficou perto da janela, perto de mim assim. E foi naquela quarta-feira que eu aceitei Jesus. E o Espírito Santo começou, está vendo, me ensinar. Olha o que o texto está falando, não. O Espírito ensinando aqui, está vendo? Espírito ensinando. Porque é Ele que vai moldando a gente. A forma de pensar, amém, gente? Quando a gente vai fazer uma coisa errada, o Espírito... não sei se os irmãos... Já acontece comigo. Já aconteceu várias vezes. Eu ia fazer uma coisa errada e o Espírito disse, não pode. Não pode. É como uma pingueira, pingando de noite no mesmo lugar. Isso não pode, isso está errado. Pede perdão, pede perdão, pede perdão. Isso é o Espírito Santo ensinando a gente. Para que a gente possa ser um crente melhor. Como podemos ter a mente vazia se o Espírito de Deus está dentro de nós? Se a nossa fé não está apoiada em palavra de Deus? Se nós temos a mente de Cristo? Veja como vive uma pessoa ensinada pelo Espírito Santo. Sabe discernir o que é de Deus e o que não é, como diz 1 Coríntios 2,5. Pessoa ensinada pelo Espírito Santo sabe discernir. Isso é de Deus. Aquele pula-pula, aquele... Já viu? Eu estava no lugar com o pastor Ebenezer, ele falou assim, Nido, não vai na embalo daquela pessoa. Que ele fez uma careta na hora de cantar, ele fez assim. Eu olhei para o pastor, ele falou, eu estou vendo, tu viu também, não liga para aquilo não. Porque a careta não quer dizer nada, gente. Para que careta, não é verdade, gente? Fica até mais ruim de cantar com a careta, né, meu irmão? Canta normal. O irmão canta bonito aqui, né? Levar os irmãos para cantar na rua um dia comigo lá. É um coro aqui, a pessoa passou vendo, cantando na rua ali, no Alzira Franco, no cima do telhado, não, ele cai. Só pode comigo, só dá eu mesmo. Veja como vive uma pessoa ensinada pelo Espírito Santo, sabe discernir o que é de Deus e o que não é, sabe que as coisas de Deus não podem ser alcançadas pelo olho humano, pelo ouvido, pelo pensamento, como diz o versículo 2,9. Está vendo uma pessoa que é ensinada pelo Espírito Santo? Ele sabe que as coisas não é pelo olho, porque se fosse pelo olho, gente, o homem é muito ganancioso. É por isso que diz as coisas que o olho não viu, não sentiu. Pense num homem ganancioso que é a humanidade, gente. Nem pelo ouvido, nem pelo pensamento. Já pensou se o homem pudesse ver, escutar e olhar o que está preparado para a gente no céu? Se o homem rejeitava o céu como rejeita hoje? Não é verdade? Se o homem pudesse ver. É que Deus não deu essa capacidade dele ver. Porque se o homem pudesse ver o que está preparado para a gente, é infinitamente melhor do que essa terra, gente. E tem gente se apegando às coisinhas da terra. Ah, não tira isso, né? Gente, larga isso. Eu vi o pastor Josué pregando e eu falava, é isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Ele falava, esses crentes, ele falava uma palavra que deixa só ele falar. E eu falava, é isso mesmo, pastor. Quarto e último. Passei 5 minutos ali, pastor. Já estou vendo ali. Agora eu termino, de verdade. De verdade. Porque alguém leu o versículo 1, 3:1, e eu vou terminar. Pronto, vou terminar com esse aqui agora. Amanhã o pastor Ebenezer está aqui, Mal Carlos Júnior, na hora certa eu termino. Brincadeira. Ele está ouvindo ali, está vendo tudo ali. Ele está vendo tudo ali. Alguém leia para mim, 3:1.
Sabe por quê? A gente não pode ser um cristão de mente vazia. Primeiro, nós temos a mente de Cristo. Segundo, é a palavra de Deus. A gente não vive por sabedoria humana, a gente vive pelo que a palavra de Deus nos vai nos mostrando. Terceiro, porque é o Espírito Santo que nos ensina. E quarto, porque a nossa fé cristã baseada na Bíblia, exige o uso da mente e do intelecto para um crescimento espiritual saudável. Se eu pudesse falar coisas espirituais, mas como carnais, como menino, é porque, gente, aquela igreja, a fé daqueles irmãos, não estava baseada na Bíblia. E a fé verdadeira exige o uso da mente e do intelecto, para que a gente tenha um bom crescimento espiritual e não fique como menino. Está vendo? Se a pessoa não tiver esse crescimento, essa percepção, parar e analisar a palavra de Deus, ele vai viver como um crente menino. Uma pessoa que não teve um crescimento espiritual, ela é um crente carnal, um crente menino. E veja o que acontece com o crente de mente vazia. Primeiro, o resultado é triste. Um crente de mente vazia, ele vive brigando como está aqui, cheio de inveja, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, a primeira coisa que existe aqui, numa pessoa que não cresceu espiritualmente, que não tem, a fé dele não é a fé racional. Ele vive com inveja do outro que tem a fé, o outro ora mais bonito. Não, fique contente, rapaz. Fique contente. O pastor Valdir falou uma coisa para mim que isso ficou no meu coração por resto da vida, pastor Fernando. Ele falou: pastor Nido, não fique preocupado que você não é eloquente. O senhor tem uma coisa que a maioria dos nossos pastores batistas não tem. O senhor pega um caixa de som, um violão, vai para o meio da rua, o senhor vai para qualquer lugar sozinho. Mostra um pastor batista que faz isso. Aí eu parei e fiquei pensando, pastor, não é que eu sou meio doido mesmo? Então, cada um, Deus deu um dom, gente. Deus deu algo para a gente. A gente não tem que ficar com inveja de quem canta bem, quem toca bem. Eu gosto de ver o pastor Fernando tocando. Ele nem olha, ele faz assim. É bonito demais. E a menina está do mesmo jeito, cadê ela? A mocinha está ali. Toca bonito também. Aqui, o que não falta aqui é tocador. Vocês não querem ir para lá para Rosília Franco, não? Brincadeira, pastor. Brincadeira. Veja o resultado de um crente saudável. Ele se parece com Cristo. Amém, gente? Amém. Se parece com Cristo. Segundo, ele não é levado por qualquer vento de doutrina, como diz Efésios 4. Não é verdade? Um crente saudável, que pensa direito, ele se parece com Cristo, e a melhor coisa é ser parecido com Cristo. A melhor coisa é ser parecido com... Quando alguém passar assim, eu falo assim, ali vai um crente de verdade. Amém, gente? Amém. Aquela irmã pode vender que ela paga. Eu ia falar um negócio de uma igreja que eu vi aí, me deixa para lá. Terceiro, ele vence o pecado, Gálatas 5:16. Não é verdade? Vence o pecado. Andai em espírito e não cumprirei as obras da carne. Ele produz fruto. Então, se o crente que cresceu espiritualmente, um crente que tem a mente de Cristo, um crente que vive baseado pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, que tem uma fé racional, é impossível não produzir fruto. Então, adolescente, produza fruto para a glória de Deus. Eu sei que a mensagem que tem chegado para vocês, eu tenho acompanhado, eu vejo que é mensagem boa, palavra boa. E leve essa palavra boa para outra pessoa. Alguém levou essa palavra boa para o Vitor. Há 3 semanas atrás ele está aqui. 2 domingos na igreja. Domingo passado ele estava, quarta-feira ele está. Quarta-feira ele levou a mãe dele. Ore pela mãe dele. Meu desejo é que sua mãe também, Vitor, se entregue para Jesus. Eu já falei para ela que a gente vai comer um cuscuz lá em Petrolina. Que Deus abençoe. Amanhã de manhã tem mais. Obrigado, pastor.